tem alguns cenários que quando a gente prega com eles, o clima fica diferente, né? O cenário hoje está diferente. O ambiente está diferente. Mas isso aqui é para que a gente tenha um pouquinho da noção da nossa capacidade. Isso aqui só está desse jeito, e você está vendo, e eu estou no meio, desse bocado de coisa aqui hoje, porque em algum momento é necessário que a gente gaste um tempinho também vendo aquilo que a gente pode fazer. Nós começamos essa campanha, Marquinhos, na quinta-feira, não foi? Quinta-feira. A informação veio na quinta-feira à tarde, a gente teve uma reunião, na sexta-feira a gente começou a informar todo mundo. Esse movimento tem 2 dias. 2 dias. E esse movimento de 2 dias já nos fez conseguir mais de 3 toneladas de água. Aqui tem mais de 3 toneladas de água. Aqui tem quase 300 cobertores. Aqui tem de cesta básica já mais de 50. Aqui tem mais de 2.000 rolos de papel higiênico. Isso aqui é aquilo que a gente ainda pode fazer. E de modo muito especial, quando eu falo que é o que a gente ainda pode fazer, porque eu sei que é só o início do que a gente ainda pode fazer. Pastor, o senhor está falando de quê? É do povo do Rio Grande do Sul? Não, eu estou falando de tudo. De tudo. De tudo aquilo que a gente conseguir focar e se unir para fazer, a gente consegue fazer. É a lembrança de que o povo de Deus unido consegue fazer muito, muito. Peça de roupa a gente não conseguiu terminar de contar ainda, mas a gente passou de 4.000 peças de roupa, gente. Você tem noção do que é isso? Que a gente está dando roupa aí para atender algumas pessoas em um bom volume. A gente tinha previsão de conseguir, no final desse culto, pegar alguns carros e levar isso para o ponto de distribuição, onde a carreta vai ser carregada, e na terça-feira de manhã segue em direção ao Rio Grande do Sul, mas não dá mais, Não tem carro suficiente mais. Então a gente vai precisar de um caminhão amanhã de manhã pegando isso aqui. E tudo isso é resultado do trabalho de todos nós. Especialmente sob o comando de alguns líderes, A Gilda da Asa, o Paulinho, seu ancião, e todos nós que juntos fizemos um movimento grande. Algumas pessoas, inclusive, não estão aqui entre nós porque estão com a coluna já detonada, O tal do Ricardo deve estar me assistindo pelo Instagram agora, ou então pelo YouTube em algum momento. Ricardo, eu não sei quanto de remédio para dor de coluna você já tomou desde ontem à noite, mas deve estar vivo uma hora dessa. Minha Renê disse que está cantando aqui também, mas está ótimo, está tudo bem. Tudo bem, está tudo certo. Louvado seja Deus, porque a gente conseguiu fazer coisas e está conseguindo fazer coisas muito grandes para Ele. É para a glória dEle, acima de qualquer outra coisa. É para a glória dEle. A gente segue nesse nosso tema e quando a gente fala de força e o poder, que Sansão revelava, a autossuficiência, toda a glória, tudo que Sansão representava. Sansão era uma teofania ambulante, eu disse isso para você na semana passada. Sansão não tem um grande encontro com Deus, porque ele era a plena representação do poder de Deus. Sansão olhava para os seus próprios músculos e para aquilo que ele conseguia fazer, e tinha a plena representação do poder de Deus exposto em sua obra direta. O que ele fazia era a plena representação do poder de Deus. Sansão não precisava ver a Deus. Deus estava nele, agindo no poder ali, na força. O Sansão autossuficiente que, diante de si, nunca conseguiu dizer não para os seus desejos. Eu quero refletir um pouquinho com você hoje quanto às inúmeras paixões deste homem, Sansão é alguém marcado na Bíblia não apenas pela arrogância autossuficiente, então, por aquele indivíduo poderoso e que acha que por ser poderoso deixa de ter limites, como nós vimos na semana passada. Mas Sansão é alguém então autossuficiente, poderoso e que pensa que não tem limites por conta do seu poder, mas agregue mais um elemento. Sansão é alguém inconsequente, como marca central de seu caráter. E a inconsequência de Sansão é ser movido pelos seus sentimentos. É ser movido por suas paixões e ódios.
um dos grandes momentos reveladores do caráter de Sansão, também é um dos momentos mais importantes da história da libertação de Israel. E eu convido você a ler comigo o que está em Juízes, no capítulo 15. Juízes, no capítulo 15, nos versos de 1 a 3. E você que acompanha a gente pelo Instagram, agora ao vivo, convide mais gente para assistir esse culto nesse momento. Você que acompanha a gente pelo YouTube em algum momento e está vendo essa cena aqui, então não foi contextualizado, essas doações são todas para o Rio Grande do Sul, estão saindo nessa próxima terça-feira, hoje é dia 12 de maio, não é isso? 12, então dia 14 de maio, essas doações estão saindo aqui da Zona Leste de São Paulo. Juízes capítulo 15, nos versos de 1 a 3, a Bíblia diz: passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. E dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: desta vez, sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Vamos lembrar de como a história termina na semana passada. Sansão, ele faz aquele velho enigma, prova então da sua autossuficiência. Prova de que ele achava que ninguém poderia vencê-lo. Então o enigma é: olha, descobre aí como é que do forte sai doçura, como é que do comedor sai comida. Então era o leão que ele tinha matado e tinha favos de mel ali, tinha uma colmeia dentro da carcaça do leão. Ok, então o enigma está feito, ele testa seus convidados da sua festa de casamento, os convidados do quarto até o 7º dia da festa, então por 3 dias, perturbam a noiva de Sansão, para que agora descobrisse qual era a resposta desse enigma. E Sansão é alguém que a criptonita dele, eu disse para você na semana passada, eram as lágrimas de uma mulher. Era uma mulher chorar com Sansão e tinha total domínio sobre ele. E esse controle era absoluto. Sansão então conta o enigma para sua noiva. A sua noiva entrega o resultado do enigma, então a resposta do enigma para os amigos de Sansão, para os 300 convidados, que agora os 30 convidados, e isso coloca numa situação bastante difícil, porque agora ele tem que sair do lugar onde está, da festa do casamento, vai a Asquelon e tem que matar 30 homens, pegar as roupas deles, e cumprir agora, e pagar a aposta que havia feito. Sansão faz tudo isso. Então sua noiva é entregue a um outro rapaz, como nós acabamos de ler. O pai da moça achava que Sansão agora estava com o coração tomado de ódio por sua noiva, por ter entregue o resultado do enigma, a resposta do enigma, e ter levado Sansão a perder a aposta que ele havia criado. Nessa realidade, Sansão espera o tempo certo, os dias da colheita do trigo. Por alguma razão, Sansão espera provavelmente em torno de 4 meses entre o seu noivado, até agora voltar à casa do pai de sua noiva. Chega ali agora, encontra aquela cena, a noiva está no quarto, ele quer entrar no quarto, é a esposa dele, e ele diz que é minha, sou apaixonado por ela, eu quero essa mulher para mim, a todo custo, é minha, né? É minha, e eu gosto dela. E o pai da noiva de Sansão tenta fazer com ele aquilo que Labão faz com Jacó em algum momento. Olha, tem uma mais bonita aqui, né? Leva a mais bonita. No caso de Jacó foi o contrário, né? Leva a mais velha e mais ou menos, e deixa a mais bonita para você trabalhar mais 7 anos para mim, me deixa mais rico, tudo bem. Mas a realidade de Sansão agora é o seu sogro oferecendo para ele a filha mais nova, mas Sansão é alguém convicto em seus sentimentos, convicto de seus desejos. Sabe o que quer, apaixonado até o último fio de cabelo, e eram muitos os cabelos, né? Apaixonado demais por essa mulher, faria de tudo por ela, Pense agora em todas as músicas românticas que você já ouviu, e quantos homens cantaram, faço tudo por você. Músicas populares têm esse refrão.
eu faço tudo por você. Sansão era um homem que cantaria, eu faço tudo por você. Sansão é um homem que expressaria perfeitamente o conceito do eu faço tudo por você. Faço tudo, faria de tudo. Para atender seus sentimentos e diante de suas paixões, faria de tudo. Minha pergunta para vocês hoje, e muitos aqui, ou que me assistem no conforto de sua casa nesse momento, sonham em viver um grande amor. Aquele amor que te faz perder a racionalidade. E tem gente que ora pedindo a Deus um amor que te faria perder a racionalidade. Minha grande questão com você hoje é: Deus jamais vai atender sua oração. Ouve o que eu vou dizer. Deus jamais vai atender a oração de alguém que quer um amor para perder a racionalidade. Deus jamais vai atender a oração de alguém que sonha em ter um amor tão grande, capaz de parar de pensar. Por quê? Porque todo amor que me faz perder a racionalidade me faz beirar uma vida animalesca. E Deus não me criou para ser um animal. Deus não me criou para viver de acordo com os meus impulsos. Deus me deu um cérebro capaz de me gerar regulações, capaz de me fazer ponderar e saber aquilo que é bom e o que é ruim. Qual é a minha diferença para qualquer outro bichinho criado? A minha diferença é um cérebro com estrutura cognitiva plena. O que isso significa? Que eu consigo ponderar o que é bom do que não é. Eu consigo ponderar se eu seguir nessa direção, com esse modelo de relacionamento, eu consigo saber exatamente onde isso vai dar. O grande problema é que nós vivemos uma cultura que apela para a paixão descontrolada e que faz com que muita gente madura, em algum momento, acredite que o melhor caminho para a sua história é abandonar o arroz com feijão sem graça por uma experiência gastronômica extraordinária. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Muita gente vive esse sonho de encontrar agora, né? Aquela pessoa que vai gerar arrepios, que vai me fazer sonhar com coisas diferentes. Deus não gera esse tipo de experiência. Satanás é especialista em gerar esse modelo de experiência. Mas pastor, como assim? Deus não quer que eu seja feliz? Quer. Só que a felicidade pautada em Deus começa aqui. Aqui. Começa no seu cérebro, começa na sua decisão, começa na sua avaliação, começa em Deus te dando sabedoria para conseguir julgar o que é bom ou ruim. A felicidade que vem de Deus começa na sabedoria. Vamos lembrar? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, lembra disso? Na dinâmica de Deus é isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e não dá para ser feliz. E aí eu poderia ler uns 400 textos em Provérbios para refletir sobre isso. Não dá para ser feliz sem sabedoria. E não dá para ser feliz sem pensar. Quando você vive centrado pelos seus sentimentos, e você vive da necessidade de arrepios constantes e borboletas no estômago, quanto mais borboletas no estômago, quanto mais arrepios, menos sobriedade. Quanto menos sobriedade, mais burradas fazemos. Pensa numa coisa. Esquece agora um pouquinho a questão sentimental. Pense em você indo comprar com raiva. Alguém já viveu a experiência de pegar seu cartão de crédito, ir para o shopping mal-humorado? Se você for como algumas pessoas que eu conheço, você vai comprar muito mais do que gostaria, vai se endividar muito mais do que gostaria e vai passar a ter problemas no longo prazo que vão te deixar ainda mais mal-humorado. Tem gente que é tão movido pelas suas experiências e deixa eu te lembrar mais uma coisa. Quando a gente fala dessa questão sentimental, existe hoje uma área profissional para promover em você bons sentimentos na hora de você comprar. Esse é o marketing, você sabe disso, né? O que o marketing é? O marketing é você entrar em um lugar, ou ver uma propaganda, ou por qualquer espécie de motivação, isso mexer com os teus sentimentos, isso te levar a comprar, para que você perca a sua racionalidade. Na medida que você perde a sua racionalidade,
Você vai comprar o que não gostaria, você vai ficar mais mal-humorado, vai acabar comprando mais, vai continuar movido pelos seus sentimentos. Você chega ao ponto de estar com a corda no pescoço e não sabe o porquê, não sabe de onde veio isso. Eu sei que eu não tenho dinheiro para isso, mas por que eu estou comprando? Porque os meus sentimentos me movem. Logo, você pode não ser movido pelos seus sentimentos em suas questões amorosas ou relacionais. Você pode estar muito feliz com o relacionamento que você tem, mas talvez hoje eu esteja falando com indivíduos descontrolados no sentido financeiro, porque continuam movidos pelos seus sentimentos no ato de comprar. Tantos outros são movidos pelos seus sentimentos e as suas reações, quanto a tantas outras interações. Algumas pessoas hoje, e um determinado grupo, bem específico aí, no ambiente de trabalho hoje, não pode ouvir um não. Eu conheço alguns patrões que dizem, tem algumas pessoas com alguns perfis que quando passam pelo RH eu não contrato em hipótese nenhuma. Pessoas que não têm a capacidade de ouvirem, você está errado, muda de comportamento, eu não tenho condição de contratar. Pastor, o que isso tem a ver com o que você estava falando antes? Tudo. Porque quando alguém aponta para você e diz, Renato, olha, talvez tenha alguns aspectos para mudar na tua vida. Renato ficar com raiva de mim, nunca mais quer olhar na minha cara. Isso é alguém que fez o quê? Entregou o cérebro para os seus sentimentos e não consegue mais racionalizar a possibilidade de estar errado. Então você vai virar para mim, Renato vai virar para mim e dizer, pastor, olha, tem um bocado de coisa errada na tua vida, eu acho que tem isso aqui e tal. E eu faria a mesma coisa. Então, eu vou ser movido pelos meus sentimentos e eu perdi a capacidade de avaliar se eu posso estar errado. Então tem muita gente no ambiente de trabalho que quando o patrão chega para conversar e dizer, amigo, olha, a sua avaliação não está boa. Talvez tenha esses pontos aqui para melhorar, para avaliar. O cara vai dizer, você está me perseguindo, então eu vou me demitir, eu não consigo trabalhar nessa empresa, você é uma pessoa muito ruim e tal, é um carrasco. Então vai lá e pede demissão e vive assim, trocando de emprego constantemente. Por quê? Porque não consegue ter maturidade para ouvir que está errado. Porque não consegue mais pensar, avaliar a sua própria história. Não consegue avaliar o seu próprio comportamento. O que é isso? Se não um bando de gente movida pelos seus sentimentos e que entregou o cérebro para o coração. Mas pastor, nós somos razão e emoção ao mesmo tempo, sim. Mas quem controla quem? Quem controla quem? É excelente viver emocionado também. Sem emoção eu não estaria pregando para você. Sem emoção, eu estaria como alguns professores meus de teologia de uns anos atrás, que pegariam um sermão inteiro, um dos homens extraordinários que eu conheci, um dos grandes pastores da minha infância, e depois virou meu professor de teologia, mas que pegava sermões inteiros, abaixava a cabeça e lia. Era uma didática, bem mais ou menos. Faz parte da vida ter emoção no discurso, não é, Marcelo? Senão a vida não tem graça. Mas eu preciso usar os meus sentimentos à ordem da minha racionalidade. A minha experiência emocional é resultado daquilo que eu sei que é bom. Então eu me entrego ao que é bom. Eu me entrego à interação com aquilo que eu entendo ser bom. Sansão, apaixonado, bate na porta da noiva, o sogro diz, nem pensar. Ela já não é mais sua noiva, eu protegi ela de você, eu tinha medo do que você seria capaz de fazer. Ela agora é esposa de uma outra pessoa, que é minha filha. Quer continuar na minha família? Só troca de filha. A resposta de Sansão é um discurso terrorista. O que Sansão diz no verso 3 de Juízes 15 é, você agora é responsável pelo mal que eu vou fazer a vocês. Eu não sou responsável mais. É um discurso terrorista, vingativo. É alguém que não está pensando em nada. A partir desse ponto, Sansão não é um ser humano. Ele parou de pensar. Quando os seres humanos param de pensar, não há diferença entre eles e um boi. Entre eles e qualquer outro animal. Quando param de pensar, viram apenas seres reativos. E diante de suas reações, tudo é possível. Não sei se você já esteve em roça e perto de
uma vaca que você sempre se relacionou muito bem com ela, mas agora ela é recém-parida, ela é um bichinho arisco. Eu já vivi muito essa experiência. De estar no pasto, a vaca que a gente chamava pelo nome a vida inteira. Tô lembrando da minha infância agora, com 9, 10 anos de idade. A vaca que a gente chamava pelo nome a vida inteira, só que a vaca estava recém-parida e o bezerro do lado, e meu avô dizia, não chega perto, não vai dar certo. Mas a vaca é amiga da gente, já sabe, conhece a gente pela voz. Conversa. Aí está a gente no pasto e a vaca correndo atrás, e aí a gente pula cerca e entra em rio para poder fugir da vaca. As reações são impossíveis de medir. Eu posso até achar que eu conheço. Mas seres humanos movidos pelos seus sentimentos são igual à vaca estrela do meu avô. São iguais. São seres humanos impossíveis de medir aquilo que eles são capazes de fazer. Eu acho que nem Sansão tinha plena capacidade de compreender aquilo que ele tinha capacidade de fazer. A partir desse ponto, duvido muito. Próximo passo? Depois, então, agora de ter rejeitado a possibilidade de ter a sua noiva para si, Sansão começa seu movimento terrorista. Sansão é só mais um terrorista aqui. Juízes capítulo 15, nos versos de 4 a 8. A Bíblia agora diz, então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e encheu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timinita. E como os filisteus também não tinham limites, e também não tinham sabedoria alguma, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele, então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a ele, se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna na rocha de Etã. Então você vai me dizer, mas pastor, então Sansão está cumprindo o propósito da vida dele, que era matar filisteus, destruir filisteus, ok, beleza. Se eu for considerar sobre esse ponto, de que os fins justificam os meios, você pode estabelecer essa resposta e interpretação, só que tem um problema. Vamos lembrar que Deus tem um modo operandi, Deus tem um modus operandi. Deus tem uma dinâmica em seu processo. Romanos capítulo 12, no verso 21, apresenta a dinâmica de Deus. Romanos capítulo 12, no verso 21. Abra a tua Bíblia, ligue tua Bíblia. Romanos capítulo 12, no verso 21. A lembrança de que Deus tem um modus operandi. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que isso quer dizer? Pastor, onde é que tem bondade em matar? Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para você. Romanos 12, verso 21, e olhando para a história de Sansão, eu estou vendo alguém que está reagindo ou está agindo diante dos filisteus com maldade, com perversidade, com vingança. O que é vencer o mal com o bem? Um dia, você vai olhar para a Bíblia e vai encontrar histórias como a de Israel com os amalequitas, por exemplo. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, você vai encontrar Israel saindo do Egito e Deus dizendo, olha, cuidado com os amalequitas, não peguem nada da terra deles e, sabe, não se relacione, isso pode ser um problema, eles são pessoas meio mais ou menos, então, assim, sabe, só passe pela terra. Mas os israelitas estão passando pela terra e o que os amalequitas fazem? Se levantam em guerra contra eles. Então Deus diz, olha, não se aliem com eles. Eu vou dar o tempo que for necessário para que eles mudem de comportamento. Mas vai chegar o dia em que eu vou exterminá-los da terra. Porque eles não são boas pessoas. O tempo passa. Passam anos. Sabe quem tem a responsabilidade de exterminar os amalequitas? Lembra de 1 Samuel 15? E a ordem de Samuel de chegar para Saul e dizer, Saul, entra em Amaleque e mata tudo, criança, velho, bicho, tudo. Lembra quando ele mantém Agag, o rei dos amalequitas, vivo? Então Deus diz para ele, não devia ter feito isso,
não era para ter mantido nem mesmo Agag vivo. O que Deus está fazendo ali? Deus está sendo mal, está tratando o indivíduo que estava ali pacífico com mal? Não. Os amalequitas eram um problema para Israel, e foram um problema para Israel por anos, por séculos. E Deus pacientemente esperou, simplesmente esperou, que os amalequitas mudassem de vida e mudassem de experiência. Então chega um momento em que Deus, em sua suprema sabedoria, diz: chega, não dá mais. Não dá mais para amalequitas continuarem vivendo. Deus fez a mesma coisa quando no Egito, em Êxodo no capítulo 12. Êxodo no capítulo 12, no verso 12. Quando ele chama Moisés a libertar Israel da escravidão do Egito, e a última praga é dolorosa e difícil de explicar, morte de primogênitos, crianças, adultos, gente que aparentemente não tinha nada a ver com o processo. Será que Deus não tinha uma outra forma de libertar Israel da escravidão do Egito? Mas é importante que você saiba, Êxodo 12, no verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Você entendeu o que esse texto disse? Deus não estava punindo o Egito. Deus estava tentando salvar o Egito. Deus estava tentando mostrar para o egípcio que os deuses em que eles sempre confiaram nunca foram deuses de verdade. Êxodo 12, no verso 12, é Deus dizendo: o mal com o bem tem muito mais a ver com intenções do que com ações. Então, o que Deus estava tentando dizer, em Romanos 12, no verso 21, vence o mal com o bem, é que mesmo que em algum momento as tuas ações não sejam bem compreendidas, ou pareçam ações equivocadas, Deus está esperando e olhando para o fundo do coração de cada indivíduo. Deus está olhando para a razão de cada indivíduo agir como age. E pensando especificamente na história de Sansão, Deus estava realmente esperando que Israel tivesse a experiência de ser libertado por alguém que queria a libertação de Israel. Não alguém que seria movido pelos seus sentimentos de vingança e ódio. Sansão estava ali para ser libertador, cheio de amor, graça e misericórdia, não para ser alguém odioso. Sansão não estava ali para revelar as piores intenções e sentimentos. Sansão estava ali para revelar a graça e a misericórdia de Deus, libertando Israel da mão dos filisteus, agindo para libertar Israel das mãos dos filisteus. O que Deus sempre esperou? Deus sempre esperou um povo que fosse libertado pelo amor dele, pela graça dele, mesmo que a ação fosse violenta. Então, Juízes capítulo 15. E em Juízes capítulo 15, nos versos de 10 a 13, a gente tem um próximo passo dessa história. Porque agora, o Sansão vingativo, que não mede as consequências do que faz, é odiado por todos que ele deveria libertar. Juízes 15, de 10 a 13, talvez hoje eu fale com alguém que sofre terrivelmente as consequências de alguém intempestivo, inconsequente. Ou talvez eu fale hoje com pessoas inconsequentes. As consequências. Juízes 15, a partir do verso 10. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá, 3.000 homens de Judá, foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Vingança em cima de vingança. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma nós vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Já parou para pensar que tem gente que por suas inconsequências é melhor a gente ter longe da gente? Mesmo que seja gente que a gente ame muito. Você já parou para pensar que indivíduos inconsequentes, por vezes, mesmo que sejam extremamente amados, bondosos, maravilhosos,
mas causam tanta dor ao seu ambiente, que por vezes a família vai dizer, vai para longe, vai. Queria muito mesmo hoje que você entendesse, que na medida que você é inconsequente, pastor, o que é ser inconsequente? Repito, é ser movido pelos seus sentimentos, em qualquer área da tua vida. Perdeu a racionalidade, perdeu a capacidade de refletir, perdeu a capacidade de reconhecer que está errado, perdeu a capacidade de ponderar e de julgar as consequências de tudo que você faz. Conheci alguns meses atrás alguém que, como eu dizia alguns minutos atrás, falando a respeito de indivíduos que não conseguem reconhecer que estão errados no ambiente de trabalho, fazia agora a família passar severas necessidades. E essa pessoa dizia para mim, mas pastor, eu vou me humilhar diante de uma pessoa como essa. Eu dizia, vai porque é seu patrão, vai. Mas isso é, sabe, uma humilhação para mim, uma humilhação. Eu não estou aqui para ser humilhado por ninguém. E a família passando fome por conta de alguém que não podia ser repreendido, entendeu? De alguém que não podia jamais reconhecer que estava errado. Sabe qual é o resultado de uma família assim? Divórcio, abandono, separação, filhos longe, esposa longe. E esse homem hoje sozinho, pela incapacidade de reconhecer que está errado. Diante de Sansão, seus compatriotas estão entregando ele para os filisteus, porque estão dizendo, é melhor que os filisteus te matem, que eles acabem logo com você, para ver se a nossa dor de cabeça termina. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sansão é o poder de Deus revelado no meio do povo, e o povo está dizendo, seria bom que os filisteus matassem você agora, para ver se nossa dor de cabeça acaba. Tem coisas que chegam ao limite, né? Tem coisas que chegam a um nível assim, que foge completamente da capacidade de lidar. Então, você pode dizer, mas onde é que Deus estava em todo esse processo? Deus estava olhando para isso, sonhando que em algum momento Sansão fosse racional o suficiente para entender o que estava acontecendo. Sonhando que Sansão pudesse olhar para aquele clima e dizer, não, agora é a hora que eu vou assumir a minha responsabilidade, vou ser alguém respeitável, vou dirigir Israel, vou governar Israel, vou libertar Israel, para que a glória de Deus se manifeste, e eu vou ser agora, enfim, quem tanto Deus me criou para ser. O passo seguinte, Juízes capítulo 15, nos versos de 14 a 17, apresentam uma das grandes manifestações do poder de Deus na vida de Sansão. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão, e com ela matou 1000 homens. E disse, como a queixada de jumento, um montão, outro montão. Como a queixada de jumento, matei 1000 homens. Fazia gracejo com isso. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate Leí, ou o Leí, a Leí da morte, a Leí da vingança. Mas no verso 20, Deus olha para aquela cena, e quando Samuel escreve a respeito disso, no final dessa sessão, ele escreve no verso 20, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. O que o verso 20 significa? Se você não sabe, dentro da literatura do livro de Juízes, todas as vezes que um verso como esse era apresentado, era a indicação de que o povo agora estaria liberto. Queria dizer que toda aquela experiência de perseguição havia terminado. Então o verso 20 é uma declaração de vitória? Interrogação. Respondo, não. Por quê? Porque indivíduos inconsequentes, mesmo que tenham recebido uma grande manifestação do poder de Deus, conseguem jogar tudo fora. Tudo fora. A inconsequência é capaz de fazer a maior das bênçãos virar lixo. Deus deu libertação a Israel, mas o Sansão inconsequente jogou tudo fora, como a gente vai ver na semana que vem. Tudo fora.
pelo quê? Pelas mesmas paixões de sempre. Minha pergunta para você hoje é: a gente faz o que agora? O que a gente faz diante de toda essa certeza? Quando você olha para a história do filho pródigo, você vê um pai de um filho inconsequente que vai dizer para o filho inconsequente: volta para casa que eu te devolvo sanidade. Devolvo o anel no dedo, devolvo a roupa, eu faço você voltar a ser humano. Vamos lembrar que o filho pródigo em algum momento queria comer a comida dos porcos, lembra? Queria viver como um animal. Perdeu a racionalidade no dia que saiu da casa do pai, abandonando a perfeição da casa do pai, para viver uma vida movido pelos seus sentimentos e pela sua vontade apenas. Chega no mais fundo do poço, sendo absolutamente um animal e querendo viver como um animal. A sanidade volta para casa e decide voltar para casa, e quando chega em casa, o que o pai faz é: vou devolver a você o status de ser humano. Você é um ser humano. Eu vou devolver a você o direito de ser um ser humano. É o que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer devolver a você o status de ser humano. Por isso pede a Deus sabedoria. O Deus que pode te dar sabedoria. E que Ele te devolva o status de filho, de ser humano, de filho dEle. Que teu cérebro volte a funcionar bem. Que os teus sentimentos sejam controlados pela tua racionalidade. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus.